Olá! Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E hoje a palavra encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o verso 15 e 16, que diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra linda, que palavra poderosa o Senhor nos dá nessa manhã. Todo mundo conhece a história de Saulo, de Tarso, e ele era um perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, não porque ele era um homem perverso, mas porque ele defendia a sua fé. Ele defendia aquilo que ele acreditava. Ele defendia com todas as suas forças a fé que ele tinha e a religião que ele pregava. Ele era religioso. E ele achava que aquele povo que estava pregando um novo evangelho que era diferente daquilo que eles acreditavam, esse povo merecia morrer para não disseminar, não espalhar o cristianismo, o evangelho que dizia que Jesus veio, era o Messias, morreu, ressuscitou, está vivo, e agora várias pessoas acreditavam nessa verdade, milagres aconteciam e as coisas haviam mudado para a igreja romana naquele período, e ele se levantou como um defensor da sua fé para destruir todos aqueles cristãos que para eles eram uma ameaça na sua defesa de fé. E Saulo, indo para Damasco, para destruir, amarrar, prender esses cristãos que estavam espalhando a verdade do Evangelho de Cristo. Todo mundo conhece essa história. Ele caiu do cavalo porque viu uma luz tremenda. E quando ele viu essa luz, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo disse assim: Quem és tu que eu persigo? E ele disse: Jesus. E Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Saulo ficou cego e ele foi ali para um lugar guiado pelo Senhor, para na casa de Judas. E o Senhor chama Ananias, o seu discípulo, e diz: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, e lá vai ter um Saulo que está lá cego e ele está orando. Eu acho lindo, eu aprendo que a vida de oração muda a história da vida de qualquer pessoa. E Saulo estava ali cego, mas orando. E Ananias chega para o Senhor e diz: eu tenho medo porque ele está matando os cristãos, e ele veio para cá para aprender a amarrar os cristãos e matar. E ali o Senhor fala com ele e diz: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei a ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Louvado seja Deus. E Ananias foi, se encheu de coragem e chegou lá e já chamou Saulo de irmão. Louvado seja Deus. E ali orou por ele, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, toda a sua cegueira saiu, e ele saiu dali em diante para pregar o Evangelho e falar do amor de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que talvez para algumas pessoas eu e você sejamos simplesmente mais um, mas para o Senhor nós somos vaso escolhido. E se você está enfrentando dificuldade, isso só afirma de que você é um vaso escolhido pelo Senhor. Porque aqueles que são escolhidos pelo Senhor têm uma vida, vamos dizer que mais difícil aos olhos de quem não tem esse mesmo chamado. Paulo foi chamado exatamente para sofrer pelo Evangelho de Cristo. E por que hoje todos que forem chamados só vão viver uma vida de bonança? Já pensou nisso? Somos filhos de Deus também. Quando somos filhos de Deus, somos repreendidos pelo Senhor em muitas coisas. E no ato de sermos repreendidos é o ato de sermos tratados. Então vamos passar por algumas situações difíceis na nossa vida. Porém o Senhor vai passar conosco, porque Ele é fiel. E Ele disse: eu estarei convosco até a consumação do século. Então você não está só nesse deserto. Você não está só nessa dificuldade.
Fique firme, seja constante, abundante na obra do Senhor, e esse vendaval vai passar. Amém? Faça a obra do Senhor em tempo e fora de tempo, e o vendaval vai passar. Fica firme. Vamos orar? Pai, eu oro nesta manhã, agradecendo a Ti por esta palavra poderosa, Senhor. Te digo, Senhor, como Paulo se dispôs, mesmo sabendo que ia sofrer por amor do Teu nome. Mas eu digo, eis aqui a minha vida, Senhor. Toma a minha vida, usa-me para espalhar o Teu evangelho por onde o Senhor quiser me levar, Pai. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve. Usa ele, usa ela, onde eles estiverem, Senhor. Pai, nos faz ser constantes, firmes, abundantes na Tua obra, sem olhar para os nossos sentimentos e emoções, mas olhando para Ti, para o compromisso que temos contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva a viver o Teu propósito, alinha a nossa vida à Tua vontade, Senhor. Eu te peço, Senhor, fica conosco. Repreende toda a enfermidade neste dia, traz cura, traz libertação, traz salvação, para a glória do Teu nome. Eu te peço todas essas coisas e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.